Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem e a tia deseja a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de português. Então, pegue aí o livro de vocês, ok? Caderno 1. Abram na página 22, na segunda unidade. E nós vamos falar sobre poemas para ouvir, ler e ver. Ok? Na página 24, mais que palavras. Você sabia que os poemas eram textos orais recitados, acompanhados de música tocada por instrumentos musicais? Durante muito tempo, os poemas tinham a música como companheiro. Aos poucos, foram se distanciando e assumindo novas formas. Nesta unidade, você terá a oportunidade de conhecer alguns poemas que foram feitos para serem lidos e também para serem vistos. Os significados apresentados por eles vão além das palavras. O aspecto visual do texto, ou seja, aquilo que você vê, também traz significado e sentido ao poema. E abaixo vocês irão ler um poema visual de Luiz Camargo, cujo título é Em Família, ok? Na página 25, vocês podem ler quem é Luiz Camargo. Em Família é um poema visual. Ou melhor, Em Família é um poema visual, pois combina as palavras com imagem, que nesse caso é construída pelas próprias palavras. Poema visual, em que a disposição das palavras forma uma imagem relacionada ao tema principal do texto, é chamado de caligrama. E no jogo rápido, vocês irão responder as perguntas dos números 1, 2 e 3, de acordo com o texto lido, ok? Ainda na página 25, o desafio, não há necessidade de ser feito. Página 26. Agora é sua vez. Vamos construir significado usando imagens? Você já brincou na chuva? Marque um X em sua resposta e siga a instrução correspondente. Se você marcar sim, no espaço abaixo, você deverá desenhar como foi esse momento. Se você marcar não, você também no espaço abaixo irá desenhar como seria para você brincar na chuva, ok? Página 27. Palavras, imagens e sentido. Na leitura deste poema visual, vamos entender a combinação entre o significado e a disposição das palavras no texto. Esses elementos é que nos permitem compreender o sentido do poema. E vocês irão ler aí, falta de sorte. Esse poema aqui, ok? O sentido atribuído a esse poema pode ser identificado por meio da associação das palavras com a imagem. Observe como a disposição das palavras ajuda o leitor a perceber o significado apresentado no texto. Esses poemas são elaborados para serem lidos e também para serem observados e apreciados visualmente. E no jogo rápido, você irá responder as perguntas do número 1, 2 e 3. Página 28. O desafio. Não há necessidade de ser feito. Momento da ortografia. Vamos continuar descobrindo o segredo das palavras por meio dos poemas? Você leu textos poéticos bem diferentes e interessantes nas unidades de seu livro. Em todos os poemas, os escritores usam as palavras com criatividade e imaginação para dar sentido àquilo que é escrito. A forma como as palavras são escritas e pronunciadas também ajuda na hora da escolha pelo vocábulo mais adequado a cada verso.
Leia o poema a seguir, de Pedro Bandeira, outro autor brasileiro muito importante na literatura infanto-juvenil. Depois, siga as orientações. Então, você irá ler o poema Pontinho de Vista. Esse poema aqui, ok? Na página 29, você também fará a leitura de quem é Pedro Bandeira. Em muitas línguas do mundo, inclusive na língua portuguesa, as letras, que são os grafemas, representam o som, que é o fonema. Você já percebeu que em algumas situações não há uma relação direta entre as letras e os sons? Isso ocorre porque nem sempre uma letra representa um só som. Nem sempre um som é representado por uma só letra. E abaixo nós temos os usos de C, EQU, G e GU. Leia as palavras a seguir em voz alta, algumas retiradas do poema, que são cadeado, queixo, mangueira, pequeno, amiguinho, cupim, agulha, garoto, coruja e quiabo. Agora, classifique as palavras de acordo com as indicações. Na letra A, palavras em que a letra C representa o som de K, como na palavra casa, e vem antes de A, O e U. Letra B, palavras em que as letras QU representam o som de K, como na palavra casa, e vem antes de E e I. Na letra C, palavras em que a letra G representa o som de G, como na palavra gato, e vem antes de A, O e U. E na letra D, palavras em que as letras GU representam o som de G, como em gato, e vem antes de E e I. Assim, é possível definir que C terá som de K, como na palavra casa, quando vier antes de A, O e U. QU terá som de K, como na palavra casa, quando vier antes de E e I. G terá o som de G, como em gato, quando vier antes de A, O e U. GU terá o som de G, como na palavra gato, quando vier antes de E e I. Usos de S, S e S. Leia o poema a seguir, no caso, com as pessoas da sua casa, e utilize o espaço ao lado para ilustrar o texto de acordo com sua mensagem. Use muita criatividade. Na página 30, você irá fazer a leitura do texto O Palhacinho Plim Plim. E é esse texto que você deverá ilustrar, ok? E abaixo, vocês irão fazer as atividades do número 1 e 2. No número 2, você irá completar a atividade a seguir considerando a pronúncia dos termos destacados do texto. Letra A, palavras com S inicial com som de S. Na letra B, palavras com S entre vogais com som de Z. E na letra C, palavras com SS com som de S. Ok? Página 31, no jogo rápido. Agora que você conhece as regrinhas do uso de S e de SS, junte as palavras a seguir que fazem parte da mesma regra. As palavras são desenho,
pêssego, mesa, saúde, passado e sensível. Nos quadrinhos, vocês deverão escrever essas palavras, sendo que elas estão divididas, ok? S inicial com som de S, S entre vogais com som de Z e SS com som de S. Vamos agora ver os usos de R e RR. Assim como o S, o R tem sons diferentes. E isso acontece em função de onde a letra R está na palavra e quais são as letras que estão ao redor dela. Leia as palavras a seguir em voz alta. As palavras são irritar, pôr, coração, recreio, escuro e dorme. Com base na pronúncia da letra R, nos vocábulos é possível concluir que o som de R é mais forte quando ele está no início da palavra, como em recreio, ou quando ele está duplicado, como em irritar. O som de R é mais fraco quando ele está entre vogais, como em coração, entre consoante e vogal, como em recreio, entre vogal e consoante, como em dorme, e no final da palavra, como em pôr. Vamos montar um quadro com os termos destacados do texto, para que você possa pronunciar e visualizar as palavras de acordo com a posição da letra R. E aí vocês irão completar esse quadro com R no início da palavra, com R entre vogais, com RR entre vogais, R no final da palavra, R entre consoante e vogal, e R entre vogal e consoante. As palavras são irritar, pôr, coração, recreio, escuro e dorme. São essas palavras que vocês irão completar o quadro abaixo, ok?